Oi, gente. Bom, queria primeiro começar agradecendo ao Sesc Piranga por esse convite. Para quem não me conhece, meu nome é Lineker. E aí vim aqui com essa missão de estabelecer alguma coisa que eles me deixaram super livre, por meio da palavra. E aí vou confessar que eu fiquei super nervoso, porque eu sou cantora, eu não sou um falador, um palestrante, nem nada. E até por isso eu queria muito que esse encontro virasse, de fato, um encontro, assim, e que não só eu falasse, inclusive, assim. Então, eu vou ficar muito feliz se em algum momento vocês quiserem falar, conversar comigo. Eu prefiro conversar do que falar, tá bom? E aí eles me deixaram muito livre, assim, para pensar e para falar qualquer coisa, né? Aí eu pensei, o que eu vou falar? E eu não sou filósofo, eu não sou um intelectual, eu não sou um especialista em nenhum assunto para falar, né? Eu sou um artista, então eu pensei, eu acho que eu vou falar então sobre ser artista, né? Sobre o meu ofício, o ofício de criar, né? E sobre o processo que está envolvido nisso, né? Os processos que estão envolvidos nisso. E aí eu queria compartilhar com vocês algumas impressões e algumas ideias que eu tenho sobre isso, e queria que vocês me devolvessem também impressões e ideias que vocês também têm sobre isso, porque minha vontade é de que tanto eu quanto vocês possamos sair daqui com novas questões, né? E para mim, criação tem a ver com várias coisas, mas tem a ver com alquimia. Isso é uma forma minha de ver isso, né? Acho que cada artista talvez veja de um jeito diferente. E aí eu me deparei com um texto super interessante na internet, num blog de uma atriz e escritora que se chama Patrícia Rita. E eu selecionei alguns trechinhos assim que eu queria compartilhar com vocês, e aí a partir deles a gente pode seguir conversando. Do processo de criação, o artista é quem retém os caminhos sinuosos e curvos propiciados pelos trajetos percorridos em detrimento do ato de sua criação, bem como os sabores e o como alcançou a superação de suas próprias limitações, vivendo experiências inimagináveis, reinventando até a si mesmo. A revelação que estes caminhos o presenteiam é guardada em sua caixinha mágica, no interior de sua alma. Esses caminhos silenciosos, mesmo que cada área artística possua a sua maneira de caminhar, com movimento durante a criação, ou quase a imobilidade do artista operante, auxiliam a elevar todo o ser de qualquer artista. O comum a todos eles é o alçar voos, rumo a uma morada etérea, a morada da criação, a qual se visita e é seduzido a revisitá-la durante toda a sua vida criativa. O artista é provocado, envolvido a tal ponto que se transborda para além do espaço-tempo, tanto com a chegada de uma inspiração, quanto com o não haver de uma. Porém, de tanto o artista revisitar tal morada, ele conquista o direito de gerar sua própria inspiração a partir do nada. Carrega consigo seus próprios elementos, em matéria bruta, que compõem seus instrumentos de trabalho, seja utilizado para manejo, criação de personagens, poemas, músicas, enfim. E aí ele percorre o mistério repleto de bagagem adquirida ao longo de sua vida, até alcançar a aprendizagem oferecida pela obra criada,
uma revelação que vai se revelando. Nem sempre os caminhos do processo criativo são claros. A neblina que o artista se depara pelo caminho. Quem é artista aqui ou cria sabe disso. E quão grandiosa essa neblina é. Como dito por Khalil Gibran, escuro e nebuloso é o início de todas as coisas, mas não é o seu fim. Ouso reforçar o dito, visto que após a neblina, e mesmo quando finalizada uma obra, ela não se conclui. Pois quando alcança o olhar de alguém, ou muitos olhares, a obra se reinventa, realiza sua própria destilação. É levada a outro lugar através das experiências e olhares de outras pessoas. Não sei se por teimosia, mas é fato. A obra volta até o seu criador, tão repleta de vida que ela chega a reinventar o próprio artista. No todo, seja prazeroso ou um tanto chato, claro ou escuro, de forma breve ou longa, o ato de transformar uma coisa em outra no processo da criação se aproxima ao da alquimia, de maneira respeitosa e delicada. Para os artistas, assim como para os alquimistas, cada etapa de um processo criativo e de estudo possui uma aprendizagem que auxilia na evolução do seu ser. Para eles, a natureza e o ser formam um único corpo que perpetua a todo momento. A obra criada contém um universo impresso da natureza, seja humana, animal ou vegetal, arraigada de dramas, gozações, guerreiros e guerrilhas. Elas passam processos inenarráveis até ganharem forma, adquirindo a própria maneira expressiva de ser. Quando vemos uma criança brincar com um pedaço de madeira, podemos quase tocar o sagrado do mundo mágico que ela está prestes a criar, refletido para quem observa no ato do brincar e na forma com que se brinca. Essa percepção se dá quando passamos a não ver mais o pedaço de madeira em absoluto, mas sim como a criança, ao brincar, realiza voos para além do pensamento e da fantasia, transformando a matéria da madeira em um avião de 4 ou mais turbinas. A linha invisível entre a arte e o ofício do artista pode ser vista como essa criança e seu brinquedo destilado e mágico, que faz parte de seu próprio arcabouço de experiências, um espaço poético de seu ser, sociológico e fisiológico. Os elementos da criação do artista são extraídos da própria veia da vida, através do refinamento apurado de seu olhar, seus questionamentos e a possibilidade de transformação, bem como de sua época, com tudo que preenche seu tempo social, cultural e econômico. O intangível, como na destilação do elemento mercúrio, tão usado pelos alquimistas, talvez seja a destilação de sua técnica, adquirida através de estudos, referências e identificação. O sagrado e a alquimia, a arte e o ofício, o criador e o ato da criação possuem um elo entre o tempo e o espaço, o ritualístico e a sociedade contemporânea, ou entre a expressão da arte e a arte de se viver a vida, atravessando os limites da consciência. O possível é um fio invisível que une a arte à vida, correlacionando-a com o conhecimento em uma longa viagem através dos caminhos, por exemplo, de um andarilho, em que o processo da criação forma-se e dá forma. E assim, toca-se o segredo da metafísica namorada da criação. A partir desse texto, assim, eu acho que a gente pode puxar várias coisas, né? E acho que o que fica assim de mais forte é essa primeira imagem que eu trouxe da alquimia, porque realmente quando a gente cria e quando a gente estabelece um lugar onde a gente quer chegar, existe todo um percurso até a gente chegar nesse lugar que muitas vezes vai abduzindo esse processo. Vai abduzindo a nossa própria presença nesse processo, ela começa a ser abduzida e vai nos levando para caminhos que às vezes são totalmente
diferentes daqueles que a gente tinha projetado inicialmente, né? Então, eu acho que fica muito forte, muito latente esse quase caos e esse quase descontrole de que às vezes no qual às vezes a gente acaba se colocando assim. Bom, aí a partir de tudo isso eu queria abrir para a gente poder conversar um pouco mesmo sobre esse tema, e sobre essa questão, assim. Então, eu realmente não tenho muitas coisas formuladas que eu gostaria de falar assim e de passar, mas queria ver se é possível, se a gente consegue estabelecer algum tipo de diálogo sobre isso. Então, queria convidar vocês para a gente imaginar que a gente está talvez numa mesa, todo mundo sentado. Eu posso descer para isso se for melhor. E queria mesmo abrir para uma conversa, assim. A gente pode ser começada, por exemplo, com perguntas, talvez, se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer sobre um processo de criação, sobre uma forma de criar, ou alguma curiosidade, e a partir disso a gente pode ir abrindo assim e transformando isso num diálogo de fato, assim. Alguém gostaria de ou pontuar, ou comentar, ou perguntar alguma coisa? Oi. Você quer sentar Dois. aqui? Ah, tem dois. Ótimo. Aí fica mais legal. Eu queria saber se você se sente contaminado. Então, você, na medida em que você toma contato com uma obra, ou com alguma coisa de literatura, ou com, sei lá, com a Bienal, enfim, se você se sente contaminado e, a partir daí, você desenvolve um processo, aquilo te perturba a ponto de, ou isso nasce de um sentimento, enfim. Com certeza. Eu acho que, na verdade, eu acho que qualquer criação, né? Acho que mesmo uma criação que extrapole até o que a gente reconhece, o que a gente chama de arte, eu acho que ela é muito contaminada por tudo, né? Então, às vezes, por isso que eu falei dessa coisa de você estar, às vezes, você se propõe a um caminho e de repente você vai para outro totalmente diferente, né? Então, sem dúvida, outras obras artísticas, elas têm um poder de contaminação muito forte mesmo, assim. Então, para o meu processo, e eu acredito que para o processo de muitos artistas, a contaminação ela se dá o tempo inteiro. É como se a gente tivesse uma percepção, né? Eu não entendo muito dessas questões psíquicas, mas eu acho que é como se a gente tivesse uma percepção que está ali, um pouco para além da nossa consciência cotidiana e que está captando tudo. E de repente, aquilo vem assim na sua obra e você fala, de onde veio isso, né? E aí quando você vai ver isso, se você fizer uma análise, nossa, isso veio lá daquele negócio que eu vi, e eu nem quis fazer aquilo, mas aquilo me contaminou. Talvez eu não tenha sido clara na minha fala. Eu concordo com você, Sim. mas eu estou partindo do princípio. A gente tem feito um estudo sobre a contaminação direta. Então, eu vou dar um exemplo. O Rufato, que é um escritor, ele viu uma obra do Evangelista, que é um artista plástico, visual, enfim, e por conta dessa obra que ele viu na Bienal, ele escreveu um livro por conta dessa obra. Então, absolutamente mobilizado com aquele estímulo. Então, assim, a pergunta é: alguma coisa da sua criação tá ligado diretamente a alguma obra nesse sentido? Tá. Desculpe. Tá, com certeza, entendi. Eu tinha pensado que a gente estava falando de uma contaminação mais geral. Mas sim, sem dúvida alguma, assim, tiveram encontros que eu tive com algumas obras artísticas que transformaram, que me tiraram o chão completamente, me fizeram mudar totalmente o rumo do que eu estava fazendo, e eu tenho criações que são totalmente um resultado do encontro com uma obra de outro artista. Então, sim. Respondi? Agora me conta quem. Ou o quê?
Sim, acho que um dos encontros mais fortes e impactantes para mim foi um encontro com a Meredith Monk, que foi um encontro tanto com a obra quanto com a pessoa dela, que foi numa relação de workshop. Então acho que foi um momento em que tudo virou de perna para o ar e eu falei, uou, né? Então no campo da música tem a Meredith Monk, eu acho que a Björk é outra também que, de repente, quando eu fui olhar a fundo o trabalho dela, eu falei, não dá mais para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. No campo da performance de dança, o Ivo Dimchev, que é um performer que tem um trabalho super impactante também. Enfim, acho que vários encontros assim. Acho que sempre tem esses mestres assim que de repente você se depara e você parece que tudo que você estava fazendo não faz mais sentido, né? Então, sim. Pensando nesse mundo atual de convivência, principalmente por redes sociais, aqui é um espaço muito de convivências, que se dá, às vezes, de forma muito pequenas e, às vezes, de encontros muito grandes que transformam os cotidianos. E aí, pensando nesse momento atual, o artista como criador e essas convivências pelas redes sociais, Instagram, que são esses encontros que você passa por uma imagem e aquilo te interfere completamente. Como se dá o seu processo de criação a partir dessas convivências por redes sociais, por esses cruzamentos de informações que às vezes é demais, às vezes... Eu sinto que eu, particularmente, fico quase que em crise, assim, porque é demais, né? Então, às vezes, é difícil até absorver alguma... É tanta coisa que, às vezes, fica difícil pescar uma, né? Mas, vez ou outra, por algum motivo, alguma coisa acaba te atravessando, né? Eu preciso, às vezes, de um tempo, assim, tá, gente? Para não falar... Eu vou fugindo, assim. Ao mesmo tempo, eu acho muito precioso também esse outro espaço, assim, porque é um espaço que é muito... Esse espaço do virtual, né? Ele, justamente por essa velocidade, né? Por esse certo caos, ele acaba te promovendo encontros que seriam impossíveis se não fosse por essa via, né? Então, eu acho que hoje também está muito mais fácil de encontrar, às vezes, seus pares por questões geográficas e por questões até temporais, né? De obras que, às vezes, eu não tinha acesso há 10 anos atrás, mas hoje eu tenho, porque agora, pela internet, eu consigo chegar e... Não sei. Vamos falar mais sobre isso, porque eu acho que eu ainda não entendi, eu quero entender um pouco mais como a gente pode construir. Você... Porque o que me vem, sou artista também, é muito que a gente, às vezes, fica muito nessa rede social, essa rede virtual, e se a gente consegue aproveitar de verdade, porque a gente cai nesse cotidiano, que está todo mundo contaminado do celular e de viver nesse mundo, e o artista hoje, como que se dá o artista ao encontro com os outros, esses encontros com desconhecidos? Como que a gente está lidando com isso, né? Porque várias vezes a gente tem que opa, calma aí, estou vivendo só nesse mundinho. E o artista ele precisa viver no todo, pelo menos no meu olhar. E aí, mais para uma curiosidade, como que é a sua vivência com relação a isso? Esse mundo virtual e esse mundo real de encontros, essa abertura, e como isso interfere nos seus processos mesmo. Olha, tem momentos que eu tento dar uma desligada mesmo, assim, porque eu tenho uma sensação ainda de que tem um outro tempo que eu preciso, sabe? Que não é esse tempo imediato da relação que a rede social e que o feed de notícias estabelece, sabe? Então, às vezes eu saio assim, tipo, tem lá essa coisa de gerar conteúdo que também fica muito misturado, né, na rede social. Eu acho que o artista acaba virando marqueteiro, então tem que desempenhar essa função e tal. Então, eu acho que tem esse lado, né? A gente faz aquilo assim, mas eu sinto que no absorver das coisas,
no tempo que às vezes uma criação, por exemplo, demanda de parar tudo e pensar naquilo e ver aquilo e só pensar naquilo e dormir e pensar naquilo e pensar precisa às vezes, eu sinto que eu preciso às vezes dar uma bloqueada, assim, então eu tenho não acesso tanto, sabe, assim, para eu não fico vendo assim, tipo, então acaba que é isso, é tanta coisa que fica realmente assim, e esses encontros assim que são fora desse ambiente, eles acabam até trazendo um despertar assim às vezes de novo, assim, sabe, para outras possibilidades de relação que a gente às vezes vai esquecendo. Vamos falar mais, vamos. Acho que agora a gente está começando a dialogar, né? Eu não queria ficar só respondendo perguntas, acho que a gente pode falar mesmo. Assim. Acho que tem mais alguma coisa? Vão surgindo, né? É. Acho que vão surgindo. Sim. Mas, e aí eu fico agora uma curiosidade também, mais uma, que é você nesse espaço. Você disse que não tinha preparado nada, né? E aí, como que está sendo? Como que... Eu pensei assim, antes de entrar aqui, isso é uma performance também. Né? Performance não no sentido de eu vir aqui e ter que fazer alguma coisa, porque justamente performance para mim é não ter que fazer nada, é estar. Né? Então, na verdade, eu estou me deixando transformar por isso e estou também tentando entender para onde que isso pode ir. Assim. Então, até agora está sendo isso. Assim. Acho que eu trouxe só um ponto de partida mesmo e eu acho que a partir dele eu queria também essa ideia da abdução do processo de criação e da alquimia do processo de criação. Na verdade, eu estou meio que tentando trazer isso de fato para uma ação assim nessa conversa. Assim. Então, tipo, estou querendo ser abduzido, assim, na verdade. E a gente isso está se estabelecendo. Eu queria saber como que é o seu antes e o depois, porque quando a gente olha uma obra pronta, às vezes ela impacta, é maravilhosa, e às vezes a gente não entende nada, né? O que é isso? Não faz o menor sentido. Então, como que você fica no antes e no depois? Porque eu sou arquiteta, eu lido com criação também, e a tela em branco é um pavor. Né? Você fala, e agora? O que vai ser? Né? E causa uma ansiedade. Outras vezes, não, é um desafio. Né? Você fica naquela expectativa. E no pós, tem o julgamento. Né? Você espera que as pessoas entendam o que ela agrade, às vezes não agrada. Como que você lida com isso? Eu lido com dois tipos de criação que tem duas decorrências diferentes no ofício que eu tenho. Que uma criação é a criação performática, por exemplo, isso que a gente está fazendo agora, uma performance, um espetáculo que eu vou fazer ele várias vezes. E toda vez que eu faço ele eu posso fazer diferente, né? E uma outra criação, que é a criação mediatizada, né? Que vira uma mídia, que vira um vídeo, que vira uma música gravada. E essa é desesperadora, porque quando você disser que chegou no final, não há mais o que você possa fazer. Que eu acho que todos os artistas que lidam com essa questão material, essa questão, por exemplo, das artes visuais, que são objetos, que são coisas físicas, ou que são vídeos, ou que são gravações, né? Tudo que se torna uma obra e você sai dela e você olha para ela, eu acho que tem essa coisa de fixar, né? E aí você precisa ter um desapego de olhar para aquilo também depois e vai vir crise, ok, mas essa crise você vai levar para o próximo processo, né? Então, antes e depois. Antes é realmente essa tela em branco que dá esse certo pânico, mas ao mesmo tempo também dá uma certa uau, tudo pode acontecer, né? E depois tem essa coisa de ou seguir mexendo e aí a obra nunca vai estar pronta, que também é desesperador. E esse outro depois que é, ok, até aqui eu vim nesse ponto e a partir daqui vai ter que ser em outra obra, em outro trabalho para eu seguir desenvolvendo. Mas agora abrindo para uma outra questão dessa sua pergunta, na verdade que não está na sua pergunta, mas que aí eu vou começar a puxar para um outro lado, é o durante.
Que, na verdade, o durante é o momento que eu acho que é mais intenso, né? Assim, porque tem um momento da criação que eu acho que de repente é doentio, no sentido de intensidade, é uma coisa que você precisa finalizar. Você precisa chegar até o final, mesmo que esse final vá ser 10 anos, vai ser 20. Mas tem um durante que ele é um pouco obsessivo, né? Que ele é, para mim, ele é um pouco doentio. Então, tem um momento da minha criação que eu falo, eu não quero fazer mais nada, eu não quero comer, eu não quero dormir, eu não quero viver, eu não quero sair na rua, eu quero só fazer aquilo, assim. Então tem esse momento do durante, né? Que eu acho que é um momento que de onde a gente sai dessa tela branca. E aí tem um ponto em que você olha para a coisa e fala, ok, né? Não sei. Eu abri isso só para abrir, tá? Eu não sei onde eu queria chegar com isso. E quanto ao julgamento das pessoas que ou entendem muito ou não entendem nada, isso te afeta de alguma maneira? Dizer que não afeta, eu acho que é mentira, né? Acho que qualquer artista, qualquer coisa que a gente faz e bota no mundo para as pessoas criarem algum tipo de relação, afeta a gente de alguma forma, né? Mas eu acho que com o tempo também você vai criando um filtro e uma forma de lidar com isso, né? Porque senão você fica louco, ainda mais na internet, voltando para o ponto que você levantou, né? Então, na internet, as pessoas dizem coisas que você nunca teria acesso se não fosse a internet, né? Então, de repente, as pessoas te chamam de ridículo, que idiota, que coisa tosca, que coisa horrorosa, uma coisa que não existia num outro ambiente, né? Assim, acho que antes dessa coisa da rede social. Então, é isso. Acho que tem um momento que você precisa filtrar, né? E saber o que você... Porque, na verdade, mesmo quando o feedback vem de um artista, eu não acredito em imparcialidade, sabe? Eu não acredito que você consegue olhar para um trabalho e você ser só crítico dele sem expressar ali a sua forma de ver o mundo e a forma como as coisas que você acredita e o que você gosta. Então, você precisa de alguma forma também entender que tipo de opinião e que tipo de que feedback que é interessante para você e que faz sentido para você, né? Porque tem gente que vai falar A e tem gente que vai falar Z, né? E aí você fala, e agora? Né? Então, acho que vai também criando fazendo um exercício de criar de entender o que de fato reverbera, né, em você. Para quem está chegando agora, isso aqui é um bate-papo. A gente está falando sobre o processo de criação e eu comecei falando um pouco sobre a ideia de arte e alquimia, fazendo uma metáfora, e aí a gente está puxando aqui, partindo às vezes de algumas perguntas, ou também quem quiser falar um pouco sobre as suas impressões, de construir esses espaços para a gente falar um pouco sobre o processo de criação. Já que ela tocou na questão da rede social, que eu acho uma coisa... Eu não fui criada na rede social, porque eu sou mais velha. Então, para mim, isso é novo. Então, é uma coisa... Primeiro que eu sinto que as relações estão superficiais por conta disso. Eu acho a rede social incrível, só que tem uma coisa que acontece ali que eu não consigo entender. Então, talvez seja um problema meu por conta da idade. Mas tem uma coisa que é que todo mundo fica íntimo de todo mundo, né? Então, quando você fica íntimo, você sai falando coisas e você tem opinião para tudo, porque você tem uma coisa na sua frente. Aliás, você se sente ou sozinho ou tão à vontade que você sai falando opinativo demais. Então, aí para o artista ou para qualquer pessoa, eu acho que para o artista um pouco mais, né? Porque daí eu acho que fere a suscetibilidade de todo mundo e mais do que isso, né? Fica exposto de uma forma em que não dá para não interferir. Se interfere na vida de uma pessoa comum, como não interferir na vida de um artista, enfim, ou não ligar para aquilo que está sendo falado? Eu acho impossível, né? Mas aí é isso. Acho que tem um momento que até para se proteger você começa acho que tem que ter um distanciamento, né? Assim, às vezes. Então,
Às vezes até, tipo, mas você não responde os comentários, mas tem uma hora que assim, você vai viver em função daquilo, né? Então, tem uma hora que você precisa, até para você ter energia para fazer o seu trabalho, você precisa dar uma ok. E a gente fica tão escondido que a gente não consegue, numa roda dessa, pegar o microfone e falar. Rola um constrangimento, né? Que na internet não existe. Não existe constrangimento. Aí todo mundo sai falando, todo mundo sai teclando, assim, imediatamente, coraçãozinho, uau, lagriminha, todo mundo. Tipo eu agora, super constrangida, né? Não, mas todos ficam... Eu também fico constrangido. Mas é isso, a gente vai criando, acho que o mais legal é isso, né? Alguém segura esse homem? Ah... Lineker, você é artista há quantos anos? Desde sempre? Eu acho que sim. Profissionalmente, então? Porque eu acho que tem uma coisa que... Eu sempre tomo um cuidado na hora de falar de arte, de artista, porque o artista já é um ser que é visto de uma forma muito romântica, né? Pelo mundo, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um ofício que ele é distinto de outros ofícios, assim como cada ofício tem a sua especificidade, né? E eu acho que ser artista é uma forma de ver o mundo também. Não é só uma forma de agir, sabe? Eu acho que é uma forma de agir em conjunto com uma forma de ver o mundo, assim, ou uma forma de ver o mundo em conjunto com uma forma de agir. Então... Se eu for pensar desde quando eu crio, e eu crio acreditando na força daquilo, mesmo que eu faça coisas idiotas ao meu julgamento, eu crio desde sempre, eu sinto isso, assim, eu sinto que é isso, assim, eu sinto que não tem outro jeito, assim, sabe? Tipo vocação de sacerdote, de padre, sabe? Assim, de aquela coisa de... Então, eu acho que tem uma coisa de devoção, sabe? Meio junto, assim, quase que E eu acho que, ao mesmo tempo, é meio trágico também. É um destino meio trágico, no sentido de que parece que não tem muita escapatória, parece, sabe? E aí eu tô sendo meio romântico mesmo, mas é porque é o jeito que eu sinto em relação a isso. Então, eu canto desde criança, eu danço desde criança, e sempre falava, eu vou ser cantor, desde 3 anos de idade, aquela coisa, assim. E óbvio que ser artista, acho que é aí que tá, agora eu encontrei um ponto. Eu acho que ser artista é uma coisa que foi se transformando. O que é ser artista, né? Eu acho que isso foi se transformando para mim ao longo da minha vida. Então, antes ser artista era estar em cima de um palco cantando. Aí depois ser artista virou outra coisa. E aí virou outra coisa. E aí acho que vai virar muitas coisas ainda ao longo da minha vida, porque na verdade aí saindo do romântico, para mim é um ofício também. Então, é uma coisa que não é uma dádiva divina, uma coisa que, tipo, de repente, nasci com um dom e um talento e tal. Não, é um ofício que, por algum motivo, ele se tornou uma necessidade para mim. E agora eu preciso fazer ele do jeito mais radical possível para mim, em cada momento, assim, né? O que isso significa em cada momento. Porque eu fico pensando assim, né, num mundo que a gente vive do nosso trabalho e que existe o mercado. E o mercado é esse ente no qual nós colocamos lá a nossa força de trabalho para ser explorada, e do artista, que é aquele que tem, por definição, a obrigação de ser sensível ao mundo. Como é que não se embrutece diante de tudo isso, né? E como é que existe, como se formula, como se tem algum processo alquímico de criação sob a demanda no mercado, né? Porque eu pergunto assim, você é artista há quanto tempo? Porque a gente tem que viver da arte, né? Então, eu visitei uma exposição de algumas pessoas que fazem lustres. E os lustres mais diferentes de pratos de gel condutor, que não tem fio, o lustre. É uma coisa muito louca. E não deixa de ser uma forma de arte. E esses lustres custavam R$800 mil.
Então, e tem mercado para isso, né? Porque eu estava num local que eles estavam em exposição e eles iam todos ser vendidos, né? Então, também tem uma coisa maluca do mercado, né, de dizer o que é consumível, o que não é consumível. E a arte, olha que destino cruel, ela não está necessariamente ali para ser consumida, né? Tanto que hoje quem escreve e reflete a respeito da arte fala sobre a arte e o entretenimento como coisas diferentes, né? Que você é uma pessoa que está sempre entretida, como o mercado norte-americano, onde mantém as pessoas extremamente entretidas o tempo todo, mas não necessariamente refletindo acerca daquilo ou, de fato, produzindo arte. Então, essa relação entre o mercado, a arte, o artista, eu fico bastante curiosa, porque deve ser bem sofrido, porque, de fato, o artista é aquele que é o mais sensível da nossa sociedade, né? Então, reflitam comigo. Sem dúvida. Eu acho que a gente tem, às vezes, assim, eu faço o exercício de vestir umas roupas, assim, dentro do... Para eu fazer determinadas coisas que eu quero fazer, eu preciso fazer algumas coisas que eu não quero fazer. Não necessariamente no campo da criação, né? Tipo, eu, particularmente, venho tentando, cada vez mais, fazer o que eu quero fazer, assim, sem pensar em outras coisas. Mas eu preciso pensar em outras coisas. Então, eu acho que o mais sofrido, uma das coisas sofridas disso, não sei se é o mais sofrido, é ter que pensar nessas outras coisas e fazer essas outras coisas. Então, isso, por exemplo, na rede social, que é um saco de você ter que postar no Facebook que você está fazendo isso, que você e posta o vídeo, e faz, e chama, amanhã vai lançar o vídeo, e não sei o quê. E aí tem que ter like no vídeo, porque senão a programação não vai te chamar para fazer show. E aí, tipo, é uma doideira mesmo, sabe? Assim, então, ao mesmo tempo, né, vão gerando coisas, né? Acho que tudo... As tensões, elas também vão gerando umas reações, né? Uns contrafluxos, e aí também a gente tenta, às vezes, né, subverter e se apropriar dessas lógicas. Então, acho que até a coisa do pop, né, assim, de que forma que o pop você também se apropria dele para também dialogar com isso, mas ao mesmo tempo você injeta ali, tenta injetar ali uma coisa que a princípio não cabe ali, e aí você vai fazer caber, sabe? E aí, então não sei, assim, tipo, é uma coisa bem complexa mesmo, assim. E eu acho que a música lida com isso de uma forma muito mais complexa. Porque música é mercado. A música popular no Brasil é mercado. Ela não se dissocia do mercado, porque você compra a música, você compra você compra o CD, você precisa sair na revista, você não... Eu não sei assim, se é uma coisa... Eu falo disso porque eu sou da dança também, então na dança eu sinto que as coisas são um pouco diferentes, porque eu quero ver um trabalho de dança hoje, eu abro um guia e falo assim, o que tem de dança hoje para eu assistir? E eu posso estar posso estar enganado, mas eu acho que com a música não é muito bem assim. Né? Com a música tem uma coisa de tipo, essa coisa do fã, de criar esses ídolos e essas pessoas que aí você tipo, você não abre um guia de música e fala assim, olha, um show de um tal de João. Vou lá ver o que é esse show do tal do João. Vou ler a sinopse desse show e vou lá porque eu acho que é um show que é interessante. Eu não conheço, deve ter gente que faz isso, mas assim, proporcionalmente é muito diferente. Então, se por um lado a dança tem um público muito menor do que a música, em termos de número, a dança tem um público que abre um guia de dança e fala, o que tem de dança hoje? Olha, tem um trabalho que reflete sobre tal coisa, vou lá no Sesc para assistir. Né? Então, eu acho que
a música lida com esse mercado de uma forma um pouco mais cruel, porque a gente tem essa cultura da celebridade aqui no Brasil, que ela, na música, ela está muito introjetada, então é difícil sair disso, né? Então, às vezes a gente tem que jogar também com essas ferramentas para poder existir, né? Para poder fazer, porque senão não faz. Não tem dinheiro para gravar, não tem dinheiro para fazer vídeo, não tem dinheiro para poder ensaiar, né? E você falou, a gente precisa viver disso, né? Então é complexo, assim. Não que viver de dança seja muito fácil, né? Mas acho que ou de qualquer outra arte, mas acho que Queria comentar sobre isso, como você se sente, porque eu acho que dentro do processo de criação, para mim, eu sinto, tem umas crises muito grandes. Uma das crises é essa, o mercado. A outra crise que eu já convivi com gente que trabalhava com arte é um negócio que eles inventaram de identidade, né? Você tem que ter uma tal de uma identidade. Parece que isso tolhe um pouco sua liberdade. Não, não. Você tem que ter uma identidade. Eu acho isso tão sofrido, porque eu acho que ser artista, você não é porque você quer, você é meio que você precisa. É como se você tivesse um olhar sobre algo, seja na arquitetura, na gastronomia, na dança, seja visual, seja tátil. Você tem um olhar que você tem uma certa necessidade de colocar esse olhar e de transformar e de dizer alguma coisa com aquilo. Então, acho que uma das crises é essa tal, o mercado, a identidade e esse mundo politicamente correto que vem com um monte de regras. E aí eu te pergunto, como que é para isso, né? Porque às vezes, por exemplo, para um arquiteto, né? Então ele vai criar, ele pensa, poxa, eu tenho que pensar em aspectos socioambientais, né? Ele tem algumas premissas. Tem premissa também, né? Tipo, nossa, eu tenho. O quanto tudo isso interfere na liberdade, né? O mercado, a porra da identidade, sim. Esse monte de premissas que esse mundo vai criando, né? E ele fala, nossa, como que você mistura tudo isso dentro de uma simples emoção, né? Como lidar com tudo isso, né? Talvez, primeiro, para começar, talvez liberdade seja só uma utopia, né? Eu acho que para qualquer pessoa, assim, eu acho que eu quero conhecer quem fala que tem liberdade no sentido mais radical dessa palavra, né? Mas eu acho que é uma utopia e eu acho que é bom a gente buscar ela, né? Eu acho que a identidade é uma demanda do mercado, né? Eu, enquanto artista, não tenho essa demanda. Talvez eu, como produtor artístico de um trabalho, talvez eu tenha essa demanda. Eu acho que identidade é uma demanda que o produtor é que vai colocar, né? Eu acho que o mercado é que vai colocar. E aí eu acho que tem um jogo aí, é isso, assim. Cada um faz as concessões que precisa fazer ou que pode fazer, né? Ou que quer fazer. E aí eu acho que a gente vai tendo aí uma flexibilidade. Acho também que a gente está vivendo um colapso geral, assim, e parece que a gente já chegou assim, no limite, no ápice desse mercado, e eu acho que as coisas ou vão realmente virar tipo esse plástico, essa coisa chapada e essa coisa mercado, puramente mercado, ou isso vai... À beira de uma catarse. Eu acho que tipo talvez uma catástrofe. Talvez uma catástrofe no sentido de tipo a gente ter que destruir tudo isso e começar e fazer e outras coisas talvez surjam disso, né? Assim, porque também eu acho que a arte tem, estou sendo romântico de novo, gente. A arte tem, eu acho que uma coisa do desejo, né? O desejo, né? O artista, eu acho que ele é movido por um desejo. E um desejo que é muito latente, né? Porque senão ele estaria fazendo outra coisa da vida, né? Porque ser artista não é Fácil. nem um pouco a coisa mais fácil desse mundo. Ele tem um desejo, ele tem uma coisa que é tipo... Sabe quando você passa cimento no chão e aí, de repente, lá vai a plantinha lá e vai quebrando o cimento, ela vai dando um jeito, ela vai e nasce ali. Então, eu acho que a gente vai encontrando e vai criando também essas fissuras, assim, porque senão a gente vai fazer outra coisa, né? Assim, então,
não sei, assim, vamos falar mais. Sim, sim. O que você está falando é exatamente o que eu sinto. Quando eles entram nessa produção em massa, em nome dessa identidade e tudo mais, parece que morre, né? Sim. Porque ali não tem mais alma, não tem mais emoção, a pessoa não... Sim. Eu fico pensando assim, é que eu acho que crise existencial é para quem tem alma, né? Eu acho que tem gente que só está preocupado com quanto vai ganhar, né? Não tem crise. Pode ser. Não sei se algum dia essas pessoas vão ter alguma crise de falar, nossa, meu trabalho Eu não vivo significa em crise, nada para o gente, mundo, eu vivo né? em crise, Não, assim, você, né? Crise é o meu sobrenome, assim. Porque tem uma alma que diz eu preciso fazer algo, né? É, Eu tenho medo das pessoas que não têm crise. é. Se você, no processo de criação, você diz que você canta e que você dança. Para ter todo um alinhavo do como vai ser o resultado final, você conta também com a ajuda de vestuário, maquiagem, instrumentos, músicos em volta de você. E como você consegue dividir isso tudo para que vocês aí passam a ser como que a gente diz, titulares dessa obra, né? Como fica isso para vocês? Que bom que você entrou nesse ponto, porque a primeira coisa que eu pensei que eu queria falar quando o Sesc fez o convite era sobre isso, assim. Então, acho que vai ser até legal que a gente vai finalizar falando disso, e aí acho que a gente vai até trazer um pouco para o tema central desses encontros, que é o tema da convivência, né? Eu acho que sim, eu conto com muitas pessoas, assim, tem muitas pessoas trabalhando comigo para que tudo aconteça, né? E aí, isso me leva por uma questão, assim. Cada processo, cada obra, eu acho que ela se configura de um jeito muito específico. E a grande crise, para mim, atual, nessa configuração, é que a gente está perdendo um pouco de uma compreensão das funções dentro de cada obra, sabe? De que cada obra necessita. Porque eu acho que a gente teve a crise da hierarquia que acho que trouxe muito essa coisa do processo colaborativo, da coisa de não ter uma direção, de ser do processo horizontal, que é uma forma de criar possível, mas que não é a única. Mas que eu acho que serviu para a gente criar também uma percepção das relações de poder que às vezes se estabeleciam dentro de uma criação e que talvez não façam mais sentido. Por outro lado, eu acho que uma criação, para que uma criação aconteça, existem funções que precisam ser desempenhadas. Então, por exemplo, a figura de um diretor, o papel de um diretor é diferente do papel de um ator que está em cena, por exemplo, numa situação em que existe um diretor e existe um ator. E muitas vezes a gente não consegue entender o que é função de cada uma dessas coisas. E aí as funções começam a se misturar de uma forma em que tem sido muito difícil trabalhar por conta disso, assim. Não sei se vocês entendem um pouco desse ponto que eu estou colocando, assim. E nos últimos tempos, a maior crise que eu tive foi um pouco nesse sentido, assim, de que um processo ele tem autores. Quem são os autores desse processo? Depende. Acho que cada processo vai demandar um tipo de olhar e um tipo de posicionamento. E eu acho que uma coisa que tá um pouco complexa, isso eu vejo nos meus trabalhos e nos trabalhos de amigos e pessoas próximas, é justamente a gente entender como se colocar dentro de um processo. Então, entender qual é o meu papel dentro desse processo e o que se espera de mim dentro desse processo. E eu não posso fazer nem menos e nem mais do que é esperado de mim dentro desse processo. Porque senão eu vou começar a atravessar um território que não me diz respeito. E que diz respeito a uma outra figura que está envolvida nesse processo. Então, por exemplo, se eu te convido para criar a luz do meu trabalho,
de um trabalho que eu estou criando, de que eu estou dirigindo, que eu tenho muita clareza do que eu quero com esse trabalho, você precisa se colocar nesse lugar de um colaborador. Então, o seu objetivo ali não é criar um outro trabalho. Na verdade, a sua função ali dentro é criar um trabalho dentro dessa estrutura e dessa lógica que está sendo colocada. Que seria diferente de repente, a gente falar assim, vamos fazer um trabalho junto em que você vai criar uma luz e eu vou criar uma dança. E nós vamos criar um trabalho que é uma relação de luz e dança. E esse trabalho ele vai ser... As decisões, as escolhas vão passar pelas nossas... Não tem nenhuma... não tem diferença, assim, sabe? E isso não tem a ver, para mim, com relação de poder, tem a ver com função. E aí outra questão também que é delicada e que eu vejo acontecer, e que eu acho que aí é um super desafio, é artistas que se colocam num lugar de desempenhar várias funções. E eu acho maravilhoso artistas que vão desempenhar todas as funções de um trabalho, que vão ser diretor, que vão ser o performer, o figurinista. Só que eu acho que aí, quando a gente se coloca num lugar desse, a gente também precisa considerar que todas essas funções precisam ser desempenhadas. Então, eu preciso conseguir me colocar em cada um desses lugares. Então, eu não posso olhar para o trabalho e resolver um problema que é de performance, querer resolver um problema que é da performance, como diretor. Entende? Eu preciso resolver esse problema como performer naquele momento. Ou, por exemplo, um problema de direção, não posso deixar, é injusto comigo mesmo eu querer resolver aquele problema na performance. Então, tipo, não, aquele dia, então, preciso dar mais energia porque a estrutura do trabalho não está muito legal, não está favorecendo. Então, acho que tem todo esse lance, né? Então, acho que a convivência dentro dos trabalhos artísticos, acho que hoje tem esse desafio de entender qual é a configuração de cada criação, né, de cada processo, porque daí eu acho que tudo fica um pouco mais eu acho que fica mais fluido e até acho que quando você estabelece quais são as fronteiras e quais são os limites de cada trabalho, de cada função, independente de se quem vai desempenhar é você ou outra pessoa, aí acho que a coisa ela aponta para uma mesma direção. E aí a gente tem trabalhos que eles são bem-sucedidos no sentido de fato, chegarem ao que eles se propõem a ser, sabe? Então, eu acho que esse é um grande desafio, é um desafio que eu venho enfrentando e eu acredito que outros artistas, assim, pelo que eu tenho conversado com amigos e visto nos processos, também tem acontecido. Então, como criar e como considerar as funções, ao mesmo tempo sem entrar nessas antigas relações de poder, em que o diretor chega e fala, você, não sei o quê, né? Então, como que você respeita cada trabalho e, ao mesmo tempo, como que você entende de que forma que você se coloca dentro desse processo, né? Acho que faz sentido, assim, tem a ver com o que você me perguntou. Assim. Eu começo a falar e aí eu vou indo, assim, e aí eu vou indo, e de repente, às vezes, eu me distanciei um pouco da pergunta. Acho que não, acho que tem a ver com como... o bom disso é ouvir o que você leva em conta. Né? Você mesmo disse que as pessoas, às vezes, levam em conta formas diferentes. Você me colocou a sua forma. Sim. Né? E a próxima pergunta é assim, quando tem show para a gente poder ver o resultado? Ah, pois é. Então, vou fazer as considerações finais, fazendo convites, então. Não deu horário, a gente pode falar mais, mas então eu vou fazer os convites mesmo assim. Eu estou lançando um disco novo essa semana, lancei nessa quinta-feira um videoclipe, que está na internet, que se chama Alguém Segure Esse Homem. E aí eu estou lançando um disco novo nessa próxima terça-feira, que vai estar disponível para ser escutado em todas as plataformas, na internet, YouTube, essas coisas. E aí no dia 2 de dezembro, certo? A gente tem um show de lançamento desse disco, que vai ser lá no Teatro Oficina, às 9h30. Então, fica o convite, assim. E é um processo muito intenso, porque
todas essas questões do processo de criação, essas crises, elas estiveram muito presentes comigo nesse processo, porque esse foi um processo em que eu parei e falei, ok, acho que eu posso retomar todas as perguntas até agora falando disso, que eu tive que pensar nessa coisa. Eu fui muito contaminado para fazer esse trabalho, né, com a acho que não perguntei o nome dela que me fez a pergunta aqui, mas eu fui muito contaminado. Eu fui contaminado por artistas que me fizeram mudar o rumo de tudo que eu estava fazendo. Eu tive que pensar em todas essas questões da convivência e dessas colaborações, entender de que forma que eu ia lidar com isso dentro desse trabalho, que foi muito diferente dos outros trabalhos. Tive que pensar nessa coisa do mercado, em como fazer um trabalho que eu acreditasse totalmente e ainda assim tivesse um cuidado de deixar ele, de criar estratégias para que ele pudesse se encontrar com as pessoas e pudesse chegar, né, dentro, pudesse ser, eu acho que, transitar por esse mercado, porque é o único jeito da gente continuar fazendo e existindo, ao mesmo tempo muito comprometido em não fazer absolutamente nada que não fizesse sentido. E tive todas essas crises também, identidade, né, e tudo mais, crise de identidade é algo que não faltou na minha vida nos últimos tempos. E foi isso, assim, acho que... E, obviamente, daqui a pouco vão ser outras questões e outras crises, e voltando lá no texto inicial, né, eu acho que todo o processo de criação, na verdade, é um processo de mudança e de transformação muito intenso. Muito intenso, assim. Eu acho que qualquer pessoa que tem algum contato com a criação ou com os processos de criação, acho que consegue vivenciar isso, assim. Acho que é uma coisa de transformar realmente a forma de... E acho que por isso que é tão viciante também, sabe? Porque eu, particularmente, gosto muito de mudar. E aí, por isso que a coisa da identidade é uma questão complexa para mim, porque a minha identidade de hoje não tem nada a ver com a minha identidade de ontem. Então, e a de amanhã também não vai ter com a de hoje. Então, é isso, né? A gente vai também... Isso pode virar uma identidade, no fim, também, né? Isso acaba virando uma identidade também, a não identidade. Boa sorte. Você vai tocar num templo, né? Muito boa sorte. Obrigado. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, fazer alguma consideração? Moço, agradável. Eu estou preocupado com os meus netos. Já tenho bisnetos. É uma sanfona interminável. O Brasil precisa. O futebol é um esporte. Mas o Brasil necessita, com urgência, trocar celular, o zap-zap e a bola de futebol pelo livro. E eu até escrevo, futuramente será em benefício da humanidade, que me pedem, amigos que me conhecem, de 20 mil feitos. E tenho tristeza de ver o meu país, tenho encrencas jurídicas e na caneta mando chumaços escritos ao juiz maior e apitam do meu jeito, até no fórum do Ipiranga, porque o Brasil só precisa duas palavras, respeito e disciplina. E o PIB, eu percebi que até o PIB foi mudar. Repressão interna na burrice. E nós temos 3 poderes que devem ser invertidos. E o judiciário adquirir o poder e guerra se faz com cérebro, não com bombas e com livros. E o PIB eu notei que foi a pressão intencional na polícia. Parabéns, sucesso. Olha, eu tenho que ver meus netos, mas ainda bem eu me sentar para ouvir um pouco, porque morrerei um aprendiz. Eu até escrevo a pedido de amigos sobre meus feitos, como pisar na escada para o sucesso. Mas todos deveis lembrarem-se sempre que Deus é o único perfeito. Deus abençoe suas vidas, viu? Obrigado. Gente, muito obrigado, então, por esse encontro. Como eu tinha falado no começo, eu acho que eu saio daqui com várias
coisas na cabeça. Muito grato por essa troca. E espero que a gente se veja mais por aí. Obrigado.